Olá, boa tarde a todos. Na verdade, boa noite já, né? Hoje é uma atividade do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, do eixo temático Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação. O tema da palestra de hoje é o uso do extrato seco de Lípia alba, formulações fitoterápicas e processo. Então, hoje aqui nós estamos no dia 11 de maio de 26. E a atividade de hoje vai das 18 horas às 19h30, hora de Brasília. Como moderadora dessa atividade, nós temos a pesquisadora Laila Meireles de Camargos, que também participou desse projeto e dessa atividade. Então, eu passo a palavra agora para a Laila, que vai fazer a apresentação de toda a atividade desenvolvida no programa. Laila, por favor. Oi, boa noite a todos. Então, hoje, dia 11 de maio de 2026, iniciamos a atividade do eixo temático, como a professora Raquel disse, Biodiversidade, Plantas Medicinais e Inovação, do programa educacional promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhe dou as boas-vindas. As atividades ocorrem às segundas-feiras, das 18 às 19h30, e o calendário está disponível para consulta no site cienciasfarmacêuticas.org.br e em nossas redes sociais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil possui atividades gratuitas graças aos mantenedores EMS, Sindusfarmas, Eurofarma, Iperafarma, Abafarma, Abifina, BD, FCE Farma, Hipofarma, ICF, Sincamesp, Estevanato Group e Wheaton Brasil. Eu sou Laila Meireles Camargos, farmacêutica, mestra em ciências farmacêuticas, especialista em farmácia clínica e em farmácia oncológica, e fui convidada pela doutora Raquel Castilho para ser a moderadora dessa atividade, que terá 1 hora e 30 minutos com a seguinte distribuição de tempo: 10 minutos para abertura, 50 minutos para a apresentação da palestra e os 30 minutos finais direcionados para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações no Q&A, Questions and Answers. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim, pela doutora Raquel, e procuraremos encaixar o maior número possível de perguntas dentro do tempo estabelecido. A palestra de hoje intitula Uso do extrato seco de Lípia alba, formulações fitoterápicas e processo, e será ministrado pela doutora Paula Mendonça Leite, farmacêutica, docente e pesquisadora com sólida formação acadêmica, mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências farmacêuticas pelo UFMG, além de especialização em gestão de saúde pela Fiocruz. Com mais de 15 anos de experiência em pesquisa na área de produtos naturais, com foco em plantas medicinais, atua como pesquisadora e docente na área. É fundadora da Micânia, uma empresa de consultoria científica e mentoria acadêmica, onde atua na interface entre ciência, indústria e inovação, oferecendo suporte a empresas, pesquisadores, profissionais da saúde e alunos em projetos envolvendo plantas medicinais, documentação técnica e estratégias baseadas em evidência científica. A palestra abordará o uso do extrato seco de Lipealba no desenvolvimento de formulações fitoterápicas com potencial aplicação na prevenção e no tratamento auxiliar de distúrbios metabólicos e cardiovasculares. Serão apresentados os fundamentos científicos do processo de obtenção do extrato, com destaque para o quimiotipo citral e sua composição rica em compostos fenólicos, flavonoides, fenilpropanoides e iridóides. Com grande satisfação, convido a doutora Paula Mendonça Leite a iniciar a sua palestra. Olá, boa noite. Vou compartilhar minha tela. Tá vendo aí, Laila? A tela? Tudo certo? Sim, tudo certinho. Então vamos começar. Meu nome é Paula. Eu atualmente trabalho com consultoria científica e mentoria acadêmica. Quem tiver curiosidade para saber mais sobre o meu trabalho, e até para ter acesso aos artigos que eu vou mostrar ao longo da apresentação, é só acessar esse QR Code. E hoje eu vou apresentar
é o trabalho intitulado Uso do extrato seco de Lipe-alba, formulações fitoterápicas de processo, que recebeu menção honrosa no Prêmio Pio Correia do ano passado. Esse trabalho foi orientado pela professora Raquel e foi executado pela Laila, que é é, nossa monitora aí hoje. Para falar desse trabalho, eu vou ter que voltar alguns anos. É um trabalho muito longo, como vocês vão ver. Tudo começou em 2012, com a professora Raquel, ela já era minha orientadora na época, e a gente estava decidindo, qual seria o tema do meu TCC, quando ouvimos falar sobre uma oportunidade muito interessante com a professora Maria Auxiliadora, que é responsável do ambulatório de anticoagulação da UFMG. Então, ela relatou para a gente que lá no ambulatório, que acompanha, né, de forma ambulatorial, pacientes em uso de varfarina, que é um anticoagulante, algumas vezes eles se depararam com situações de pacientes que utilizavam plantas medicinais e eles não tinham o conhecimento para saber sobre o manejo dessas plantas. Não vou entrar muito no mérito da dificuldade que é o tratamento com a varfarina e todos os seus pormenores, mas é um tratamento que ele é muito melindroso. Então, qualquer detalhe pode afetar a atividade da varfarina, gerar efeitos adversos, sendo o principal deles o sangramento. Então, esses profissionais, né, que acompanham os pacientes, eles não tinham conhecimento a respeito de plantas medicinais para saber se o paciente poderia ou não utilizar plantas medicinalmente junto com a varfarina. E em um estudo que eles fizeram com esses pacientes, para avaliar os hábitos de vida dos pacientes e ver como esses hábitos podiam estar impactando no tratamento, tinha uma pergunta sobre a ingestão de vitamina K. A vitamina K, ela interfere no tratamento de varfarina. Nessa questão, alguns pacientes relataram o uso de chás, mas não foi uma informação ativamente buscada. Ela estava lá de forma passiva, e então a gente teve a ideia de fazer o meu TCC avaliando essas informações que já tinham sido coletadas. É, Resultando nesse primeiro artigo científico que a gente publicou, o que a gente percebeu nesse momento, então? Que os pacientes faziam uso de plantas medicinais, é, um número relativamente assim, significante, foi em torno de 12%. Se a gente considerar que o estudo não foi delineado para esse propósito, era um número bem importante. E dentre essas plantas, algumas espécies citadas foram erva cidreira, guaco, hortelã. Então, de posse dessas informações, a gente partiu para a etapa 2, que foi fazer uma revisão bibliográfica sobre o uso dessas plantas na coagulação. Então, será que essas plantas estavam atrapalhando o tratamento? Será que elas estavam ajudando? Será que não interferia e o paciente podia usar o tratamento, podia usar o chá ou, né, o fitoterápico junto com o tratamento de varfarina? E nesse ponto é importante enfatizar que, como os profissionais não conheciam é, informações sobre o uso de plantas medicinais junto com a varfarina, a conduta padrão era: se o paciente que usava varfarina falava que tomava um chá, o profissional de saúde que atendia esse paciente falava: para de tomar o chá. Então, por não ter conhecimento, a conduta era: não utilize chá junto com a varfarina. E aí a gente fez essa revisão para entender um pouco melhor sobre o efeito que as plantas podiam ter na coagulação. Esse artigo foi publicado e depois ele foi republicado, um update dele foi feito, porque chamou muita atenção, ele foi muito citado em outros artigos, então a própria revista entrou em contato com a gente para fazer um update utilizando a mesma temática. E aí, então, partindo dessas informações, a gente já chega aí no meu projeto de mestrado, que foi originado, então, desse cenário inicial, onde a gente iniciou refazendo o estudo para avaliar o uso de plantas medicinais nesses pacientes. Então, nesse momento, a gente delineou o estudo para focar justamente em uso de plantas medicinais e então ter um número real da proporção desse uso. Nesse caso, a gente chegou
no resultado de que cerca de 70% dos pacientes acompanhados usavam alguma planta medicinal, seja na forma de chá, cápsula, comprimido, ou seja, era um número muito grande, principalmente pensando que esse uso não era supervisionado. E aí, então, partindo desses resultados, a gente selecionou algumas plantas que não tinham estudos acerca da segurança na coagulação sanguínea para serem estudadas in vitro. E essa foi a segunda etapa do meu mestrado que deu sequência no projeto de doutorado, que foi esse artigo aqui. Então, nesse segundo momento, a gente fez um screening com 18 espécies brasileiras que a gente coletou no nosso quintal da professora Raquel, no sítio do meu avô. Então, eram plantas coletadas assim no nosso ambiente. Algumas delas foram erva cidreira, guaco, menta, poejo. Então, plantas comumente utilizadas mesmo aqui no Brasil e que não tinham nenhuma informação da literatura sobre possibilidade de afetar a coagulação sanguínea. Das 18 espécies que a gente testou, quatro deram uma atividade anticoagulante bem grande, sendo que a maior parte delas deu atividade anticoagulante. Algumas deram atividade pró-coagulante ou não deram atividade. Então, por isso que o nosso foco foi para anticoagulação, porque a maior parte deu essa atividade anticoagulante. E aí a gente então selecionou as quatro com maior potencial anticoagulante para serem estudadas aí na próxima etapa do projeto. Então, essas quatro foram folha da laranja, o guaco, hortelã e a própria lípia. E a lípia foi a maior promessa, então, desse trabalho. Ela teve uma atividade anticoagulante bem pronunciada em relação às outras plantas, e por isso a gente prosseguiu aprofundando nos estudos com a lípia. A gente chegou a avaliar também, além da atividade anticoagulante in vitro, a atividade antiplaquetária. A gente fez um teste de coagulação in vitro bem moderno, que ainda não é utilizado na prática clínica, que foi o teste de geração de trombina. A gente estudou um pouco mais a química da planta, fizemos testes com extrato elaborado de vários solventes, etanol, de clorometano, metanol, hexano, comparamos o extrato das folhas com o extrato das flores, fizemos um estudo sazonal para ver a atividade da planta no inverno, verão, outono, primavera. Então, nesse momento, a gente fez um tanto de estudo aí para entender um pouquinho mais dessa atividade anticoagulante in vitro que a Lipe Alba apresentou. E aí, então, é, finalizei o doutorado e a gente começou a pensar um pouquinho além de como a gente poderia continuar com esse trabalho. Então, nesse momento, o que a gente tinha de informação? A lípia tem atividade anticoagulante e antiplaquetária in vitro. Ah, tá. Então, será que a lípia seria um candidato a um anticoagulante, a um antitrombótico? E aí veio um pequeno percalço. É, a coagulação sanguínea, ela é resultado da interseção de uma série de vias bioquímicas. A lípia, ela atua em várias etapas dessa via, culminando na atividade anticoagulante, ou seja, ela não tem um único alvo terapêutico. E para muitas doenças, né, esse é justamente o diferencial, é a vantagem das plantas, que atua em vários alvos, com um efeito, então, um efeito que vai ser melhor justamente por isso. Mas no caso da coagulação, isso não é desejável, porque o efeito adverso principal da coagulação é a exacerbação da coagulação levando a sangramento e hemorragia. Então, para a atividade anticoagulante, é importante que a substância seja muito bem direcionada para um alvo, senão a gente vai ter os mesmos problemas que a gente tem, por exemplo, com a varfarina. Então, não seria interessante a gente focar os nossos estudos em transformar a lípia em um anticoagulante, mas talvez, né,
descobrir a maior substância maior responsável pelo efeito e focar nessa substância isolada, produzindo um fitofármaco. Então, esse seria um caminho. Mas o outro caminho seria a gente mudar nossa forma de pensar. E foi aí que a gente começou a juntar algumas peças aí sobre a lípia. Então, primeira questão, ela é rica em compostos fenólicos. Ela tem três classes principais de grupos, né, fenólicos presentes nela, que são os iridoides, aqui representados pelo ácido geniposídico, o verbascosídeo e seus derivados. Então, a lípia tem o verbascosídeo, isoverbascosídeo e vários outros, e os flavonoides aqui representados pela apigenina. Então, assim, de forma geral, a lipa é muito rica em compostos fenólicos. Do que a gente sabe sobre os compostos fenólicos? Eles são antioxidantes, são anti-inflamatórios. E aí, então, se a gente pensa na atividade anticoagulante, antiplaquetária, antioxidante, anti-inflamatória de forma conjunta, foi aí que a gente começou a pensar em utilizar, então, a lípia como um medicamento ou até um suplemento alimentar mais focado na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares de forma geral. Porque aqui a gente está atuando de uma forma complexa, evitando oxidação, evitando inflamação, coagulação e ativação de plaquetas, que são quatro mecanismos, né, que estão relacionados às doenças cardiovasculares. Então, nesse momento foi quando a gente começou a pensar na síndrome metabólica. E o que é a síndrome metabólica? Ela é um conjunto de condições que aumentam o risco de doenças cardiovasculares e diabetes, tendo fatores de risco: obesidade, triglicérides elevado, HDL baixo, pressão alta, glicose em jejum elevada. Então, esses aqui são, assim, alguns fatores relacionados ao quê? Maus hábitos de vida, principalmente. E com isso, qual que é o tratamento, né, da síndrome metabólica? Então, o primeiro, foco em mudança de estilo de vida, perda de peso, alimentação equilibrada, atividade física, que é muito efetivo, mas a gente sabe que os pacientes têm uma pequena resistência. E segundo, são realmente as intervenções médicas, que seriam medicamentos para o controle da pressão, para o manejo dos lipídios e para o controle da glicemia. E é aqui, então, que entraria um fitoterápico produzido com lípia-alba. Ele, obviamente, não vai resolver uma pessoa que esteja em uma condição muito grave, mas pessoas que acabaram de ser diagnosticadas ou que estão numa situação de pré-síndrome metabólica, elas podem ter um efeito muito bom da lípia nesse sentido, pensando nessas atividades que eu falei, então. Antioxidante, anti-inflamatório, antiplaquetário, anticoagulante. Então, nesse momento, a gente começou a pensar na lípia com esse foco. E foi aí que a Laila entrou na história. Então, aqui a gente teve a Laila entrando no mestrado, e aí, nesse momento, a gente estava decidindo os próximos passos do que fazer com o que a gente já tinha. Um problema que a gente teve em relação à lípia foi reproduzir alguns resultados, testar em modelo animal, justamente porque a coagulação sanguínea ela acontece de forma diferente na gente e, por exemplo, em camundongos, né? Até por isso a varfarina ela foi descoberta como um remédio para matar rato, mas no humano ela é relativamente segura. Então, isso dificultava o uso de modelos animais. A gente tentou algumas outras técnicas, citometria de fluxo, mas aí a cor do extrato, quando a gente adicionava no plasma, atrapalhava a leitura. E aí, então, no meio assim, dessa dificuldade de quais outros testes que a gente conseguiria fazer antes de passar para os humanos, a gente chegou à conclusão de o seguinte: a lípia é uma planta segura, ela está, inclusive, no formulário fitoterápico da farmacopeia. Então, por que a gente não tenta fazer um ensaio clínico em voluntários saudáveis para ver que efeito que ela causa, então, nesses voluntários saudáveis? Então,
utilizando o formulário fitoterápico como base, né? Então a gente usou a dose, usou a forma de preparo, tudo baseado no formulário. A gente solicitou o pedido para execução desse ensaio clínico de fase 1 na Plataforma Brasil, o Comitê de Ética aprovou, e aí então o trabalho da Laila começou nesse sentido. E aí, nesse momento, a gente falou assim: já que a gente vai, né, fazer um ensaio clínico, a gente conseguiu aprovação, não vamos focar só em coagulação, vamos tentar medir nos pacientes tudo que a gente puder. Porque é muito difícil você conseguir voluntários, principalmente que sejam dispostos, né, a utilizar uma intervenção por determinado período de tempo, fazer exames e etc. Então, já que a gente tem essa oportunidade, vamos tirar o melhor proveito dela. Então, a gente decidiu medir tudo que fosse possível, lembrando aqui que estamos falando de voluntários saudáveis. E aí, então, a primeira etapa foi produzir, né, o fitoterápico. Então, até o momento que eu estava falando anteriormente, a gente trabalhava com o extrato. O extrato que deu melhor atividade foi o extrato etanólico, o que, né, acaba sendo bom, porque ele tem muitas substâncias polares, que é semelhante, né, ao extrato aquoso, que é o que a população usa na forma de chá. Mas então, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar com o fitoterápico produzido segundo o formulário, da Farmacopeia Brasileira e não mais com o extrato etanólico. Então, para fazer, né, esse fitoterápico, as folhas foram tamizadas e moídas para atingir uma granulometria é, padrão, né, para todas elas. Depois disso, foi feito a infusão para obtenção do extrato. Então, aqui, ó, a gente está seguindo o formulário fitoterápico. Então, a gente fez um chá por infusão, como ali que a gente utiliza são as folhas, então é o método adequado. Uma extração aquosa em água fervente durante 5 minutos, assim como consta lá no formulário. Posteriormente, foi feita uma secagem por spray dryer. Então, a gente primeiro testou o liofilizador, só que devido à escala, não era viável fazer tudo por liofilizador, então conseguimos esse método de spray dryer, já que a quantidade era significativa, que a gente precisava produzir cápsulas contendo o extrato de lípia para 20 pacientes para utilizarem durante um mês. Então, era uma quantidade bem grande. E isso, inclusive, foi um desafio, porque a gente teve que produzir, que conseguir, né, essa quantidade de lípia e teve que processar tudo isso também na escala lá de um laboratório de pesquisa. Então, o extrato foi seco por spray dryer, e aqui vocês podem perguntar, mas por que que você fez o chá e evaporou a água? Não era mais fácil a gente dar um saquinho de chá para a pessoa? E a gente fez isso porque a gente queria fazer um ensaio clínico duplo cego. Então a gente não queria que os pacientes soubessem que estavam usando um extrato. E se a pessoa fizesse um chá, ela ia saber. Por mais que a gente tentasse mimetizar o sabor no placebo, dificilmente a gente ia conseguir esconder do paciente que ele estava utilizando o chá. Por isso, então, que a gente optou por fazer o chá, secar e encapsular, para a gente conseguir manter em segredo do paciente o que que ele estava usando, né? E tirar esse viés que tem dele saber o que ele está tomando ou não. É, então, posteriormente, né, foi feito um controle de qualidade com o método que eu vou falar em seguida, e o pó foi encapsulado, produzindo aí, então, o fitoterápico do nosso ensaio clínico. E aí, segunda etapa, validação do método. Então, assim, para a gente garantir a qualidade desse produto que seria utilizado, a Laila validou o método. Ela optou por utilizar o método de teor de fenólicos totais, que foi adaptado da Farmacopeia Brasileira. Por que que escolhemos esse método? A LIP, ela é uma planta que já é distribuída em algumas farmácias vivas no Brasil, e o controle de qualidade dela é uma dificuldade. Então, nesse momento, a gente pensou, vamos desenvolver um método mais simples que pode ser aplicado nas farmácias vivas. E aí, por isso que a gente optou pelo teor de fenólicos totais. Então, a droga vegetal, né, foi preparada conforme eu mostrei anteriormente, extraída e secada por um spray dryer.
Foi feita a reação com o Folan-Denis para verificar o teor de fenólicos. O resultado foi do espectrofotômetro. Os parâmetros foram calculados conforme a RDC 166 de 17. Então, foi feito seletividade, linearidade, precisão, exatidão, robustez, limite de detecção e quantificação. Tudo ok. Então, tínhamos aí um método validado para ser utilizado de forma prática nas farmácias vivas, que era o cálculo do teor de fenóis totais da Lipa-Alba, usando como padrão o pirogalol. E aí, última etapa, e a mais interessante delas, o ensaio clínico em si. Então, selecionamos 40 voluntários. Esses voluntários foram divididos de forma aleatória em dois grupos, o grupo placebo e o grupo tratamento. Então, cada grupo com 20 pessoas, que receberam, então, as cápsulas contendo o fitoterápico ou o placebo sem saber, o que era, né? Então, por isso que foi duplo cego. As pessoas também que faziam o acompanhamento desses voluntários não sabiam o que eles estavam tomando. Tudo isso só foi revelado ao final do ensaio. Qual que foi o protocolo, então? Uma cápsula 2 vezes ao dia por 4 semanas, sendo que a dose seguiu o formulário fitoterápico. E aí, então, a gente, como já disse, a gente tentou medir tudo possível, fizemos vários exames de sangue. Além disso, avaliamos a ansiedade, né? Uma vez que no formulário a lípia consta como uma planta indicada para tratamento de ansiedade, né? Ela tem efeito sedativo, calmante. Então, por isso, foi aplicado esse questionário. Também foi aplicado um questionário de adesão. Foram feitas medidas antropométricas dos pacientes. E aí, tudo isso foi, então, comparado, né, do paciente com ele mesmo. Então, o paciente era o seu próprio comparador e depois foi feita uma comparação entre os grupos. Então, a gente teve essa avaliação ao longo do tempo e teve a comparação entre os grupos. E todos esses resultados foram avaliados estatisticamente. E nesse momento, então, que a gente teve aí os resultados é, surpreendentes que a gente não esperava, que foi um reforço, né, para a nossa ideia de usar a lípia na síndrome do metabólico. Então, o que que a gente percebeu com esse ensaio clínico? Os dois principais assim, efeitos foi redução do colesterol e da massa gorda. E aí, por que que eu falo que a gente não esperava? Porque a gente trabalhou com voluntários saudáveis. Então, assim, para um voluntário saudável, se ele já está, por exemplo, com o. Se o RNI dele, né, que é o parâmetro da coagulação dele, já está dentro da faixa, espera-se que ele vai continuar dentro da faixa, a não ser que a planta vai ter aí um efeito adverso. Então, assim, no cenário ideal, o que a gente esperava era não ver tantas modificações em relação aos parâmetros que foram medidos justamente por se tratar de voluntários saudáveis. Então, só pensar assim num caso gritante. É mais fácil uma pessoa de 200 quilos perder 5 quilos ou uma pessoa de 50 quilos perder 5 quilos? É mais fácil a pessoa de 200 quilos. Então, com isso, como a gente estava com indivíduos saudáveis, qualquer modificação, ela já era assim um resultado muito bom, porque a gente não esperava nenhum resultado. E até por isso, né, foi feito o questionário de ansiedade, mas a gente estava trabalhando com pessoas que não eram ansiosas. Então, esse é um ponto bem importante de vocês terem em mente, porque possivelmente a gente conseguindo fazer aí o ensaio clínico de fase 2, os resultados esperados são que a gente vai ter mais parâmetros que vão ser modificados. E aí, então, né, com tudo isso, todos esses resultados, a gente conseguiu a patente do extrato, formulações fitoterápicas de processo, né, que foi esse projeto apresentado no prêmio Pio Corrêa do ano passado. E aí, para vocês entenderem um pouquinho de onde a gente saiu, onde a gente está agora em relação ao projeto, eu trouxe esse
fluxograma aí do nível de maturidade tecnológica da Inova Fito. Então, aqui, ó, a gente inicia o trabalho no TLR1. Esse início nosso, ele engloba desde o TLR1 até o TLR3, que foi a parte de pesquisa científica. Foi onde a gente selecionou a planta, escreveu o projeto e começou a execução. Então, aqui foi onde a gente mostrou, a racionalidade da nossa escolha, que engloba, então, o meu TCC, que avaliou o uso das plantas com a varfarina, depois a etapa que a gente fez um estudo mesmo transversal com os pacientes, para reforçar que as pessoas usavam chegar nas plantas que eram mais utilizadas, né, que é justamente a justificativa por que que a gente escolheu a Lippe albera para estudar, porque era a planta mais usada por esses pacientes. Posteriormente, o a busca, né, dos novos anticoagulantes, que a gente começou fazendo um screening das plantas e a implantação de um protocolo de desenvolvimento de novos produtos antitrombóticos a partir de plantas medicinais. Então, durante todo esse processo, eu acabei não citando, a gente criou um protocolo meio que para testar as plantas em relação a essa atividade. Então, assim, um aluno novo chega no laboratório, ele vai começar a trabalhar com uma planta nova. Existe lá um protocolo que ele executa para estudar a atividade anticoagulante. No laboratório de coagulação, a gente chegou a testar veneno de cobra, em relação à atividade anticoagulante, no caso, veneno de cobra, ele é pró-coagulante, mas também utilizando esse mesmo protocolo. Então, essa foi o início, né? E aí eu trouxe alguns resultados aqui para vocês verem. Então, esse aqui já é do estudo que foi direcionado, que ele mostra aí o alto consumo de plantas medicinais. A gente conseguiu estratificar isso para ver o consumo entre homens, entre mulheres, de acordo com a idade, escolaridade, vários outros fatores. Como eu falei, todos os artigos estão lá naquele QR Code. Aí depois aqui a descrição das plantas, aí vocês podem ver que a erva cidreira foi a mais citada. Então, por isso que ela foi uma das 18 que a gente selecionou para o screening. Aqui é onde existe potencial de atuação das plantas medicinais na coagulação sanguínea. Então, como eu falei anteriormente, a coagulação sanguínea ela tem diversos alvos que culminam na coagulação aqui no final. E aí, por isso que uma característica ideal para um medicamento anticoagulante seria atuar em um alvo só, porque se ele atua em muitos alvos, o efeito dele fica um pouco inesperado. Então, nesse caso, o fitocomplexo, né, que o que a gente mais vê assim nas plantas, ele não é interessante. Então, aí, para o futuro, talvez a gente vai seguir isolando e testando aí as substâncias presentes na LIP, e talvez até encontremos um fitofármaco que atua num alvo específico. E aí, até é interessante observar que a folha da laranja, né, da citrussinensis, ela foi mais seletiva do que a lípia em relação aos alvos. Só que como a atividade anticoagulante dela era menor, a gente acabou seguindo os estudos com a lípia. Esse aqui foi o estudo que foi feito, né, foi feito um screening das 18 plantas. Nesse momento aqui, a Lípia não saiu nesse artigo, porque a gente estava esperando todo o processo lá da patente, então a gente excluiu ela desse artigo de screening, mas isso aí mostra, então, essa primeira etapa do TLR1 até o 3. Depois disso, a gente teve aqui o TLR4, o TLR5, mais ou menos, que foi o estudo piloto e alguns estudos pré-clínicos para a gente conseguir a autorização da fase 1. Então, isso englobou, né, a preparação do extrato, fracionamento, também acabei não comentando, mas a gente fez fracionamento, e a lípia, o extrato como um todo, ele foi melhor do que as frações do extrato, então mostrando que para esse efeito que a gente viu, né, in vitro, realmente era o fitocomplexo, que quando a gente fracionava, a atividade diminuía. A gente fez um estudo de variação sazonal, fizemos também um estudo de quimiotipos, fizemos análises cromatográficas diversas de todos esses extratos, desreplicação do extrato por LCMS e os testes coagulométricos.
É, Aí eu trouxe alguns resultados aqui para vocês verem. Então, essas foram as substâncias que a gente identificou. Isso aqui foi ainda no meu doutorado, por LCMS. Então, a gente vê aqui os fenólicos, os iridoides, alguns fenilpropanoides, o verbascosídeo, derivados, e aqui um tanto de flavonoides. Então, assim, majoritariamente a lípia é, ela é rica em fenólicos. Aqui foi o estudo que a gente fez de quimiotipos, então uma coisa também que eu não comentei é que a primeira vez que a gente repetiu o ensaio coagulamétrico com a lípia, ela deu um efeito muito diferente. Então, no meu mestrado eu tinha um resultado, quando eu repeti para iniciar os testes do doutorado, deu uma atividade muito diferente. Foi aí que a gente começou a estudar essa variação. Foi por isso que a gente fez um estudo sazonal. Então, essa diferença observada inicialmente, ela foi decorrente da época do ano que a planta foi coletada. Vocês podem ver no artigo que trata aí da sazonalidade. Mas era a mesma planta da casa da professora Raquel. E aí, aprofundando nisso, a gente descobriu, com o professor Liderson da Universidade Federal de Juiz de Fora, a gente descobriu que a Lípia tinha diversos acessos, que inclusive ele tinha lá a amostra. Ele mandou para a gente todos esses acessos aqui que vocês podem ver. Eram acessos diploides, triploides e tetraploides. E aí esses acessos variavam em relação à composição química e logo à atividade anticoagulante. Então a gente fez uma análise de componente principal, como vocês podem ver aqui, e aí, os acessos de lipid, eles foram separados em relação à composição química, né? O que realmente é esperado. Então, os diploides ficaram juntos, triploides ficaram juntos, tetraploides ficaram juntos, mostrando o quê? Que a ploidia, né, que é uma característica genética, ela impacta diretamente na produção das substâncias químicas, que é o que a gente estuda aí em relação ao metabolismo vegetal. Aí a gente conseguiu definir as substâncias que mais eram impactantes para isso, no caso aqui, flavonoides, e esse composto 1 aqui, eram os mais determinantes para separação, para diferenciação, né, desses grupos de diploides, triploides, triploides, tetraploides. E isso aqui mais a título de curiosidade mesmo, para entender o quanto é importante a gente padronizar um método, validar esse método para o controle de qualidade, porque aqui é uma mesma planta, só que ela foi coletada em locais diferentes, e aí isso impacta muito na química dela e impacta muito na atividade dela. Então é essencial que um estudo assim seja feito. A lípia, ela, ao contrário, né, de outras plantas, ela tem essa tendência mesmo de variabilidade mais do que outras espécies têm. Aqui foi uma outra análise que a gente fez também desses acessos, mostrando a quantidade, né, aqui de fenilpropanoides. Então, vocês podem ver o tanto que diferencia de um acesso para o outro. Aqui de flavonoides, esse aqui é o composto 2 e esse aqui é o composto 1. Nesse momento, a gente ainda não tinha identificado qual que era qual, mas a gente sabia assim pela polaridade, pelo espectro no V, que eram fenólicos. E aí, a última etapa aí que a gente chegou, então, com o estudo da Laila, que foi ensaio clínico, agora com o objetivo já de ir direcionando isso para fase 2, então, TLR5, TLR6. Então, a gente está aqui nesse momento. E a gente está, que foi então o desenvolvimento do IFAV, né, e o ensaio clínico. Aí eu trouxe algumas informações mais detalhadas dele. A Laila, então, ela fez análise por HPLC, identificou aí algumas substâncias também. Como vocês podem ver aqui, um fenilpropanoide e um flavonoide. Outra coisa importante da gente ver é que a maior parte dos picos elas podem ser vistas mais no início do cromatograma, até porque, né, no caso da Laila, ela trabalhou com extrato aquoso, então a polaridade das substâncias é maior. Aqui ela fez também uma análise do óleo essencial, ela trabalhou com o quimiotipo citral,
que inclusive ele tem atividade na literatura descrita como vaso relaxante, vasodilatador, o que é interessante aí, pensando em doenças cardiovasculares. O cálculo de fenólicos totais, conforme o método que a Laila validou. Aí aqui, todos os testes que a gente realizou, né? Então, testes bioquímicos, hematológicos, antropométricos e alguns outros, que foi, por exemplo, a pressão arterial e avaliação da ansiedade. Lembrando aqui, então, que a gente tinha voluntários saudáveis, e aí, por isso mesmo, né, a gente observou diferença significativa nesses parâmetros, colesterol, não HDL. A creatinina, apesar de que ela variou, mas ela permaneceu dentro da faixa de referência. VPM também é a mesma coisa. E massa gorda e massa livre de gordura, que são, então, os dados aí que reforçam o potencial dessa planta na síndrome metabólica. E aí, então, para as próximas etapas seria conseguir aprovação aí para fase 2, fase 3, dossiê, colocar o fitoterápico no mercado. E aí, em relação a isso, aqui estão, então, onde estão nossos esforços estão aí direcionados. Então, está sendo desenvolvido um método por HPLC, para o controle de qualidade. Lembrando que o método que foi desenvolvido ele tinha um foco na simplicidade para atender as farmácias vivas, mas né, o método do HPLC ele tem inúmeras vantagens. E aí, pensando então no medicamento, ele facilitaria muito a nossa vida, então ele está sendo desenvolvido por uma aluna da professora Raquel. A Raquel já submeteu o projeto para tentar fazer os estudos de estabilidade, aumentar a escala de produção, inclusive ela está buscando fornecedores de lip-alba, né? Vai precisar de uma quantidade bem grande. Posteriormente, também, a gente vai ter que fazer os ensaios toxicológicos. Também acho que a professora já está atrás de financiamento. Uma prova de conceito, porque a nossa ideia, né, da Alípia para síndrome metabólica, tanto prevenção quanto tratamento inicial, ela é focada em quebra-cabeça, né? A gente juntou um tanto de pedacinhos, mas é essencial que ela seja testada, né, num modelo mesmo, para a gente comprovar isso, e posteriormente aí o ensaio de fase 2 para a gente validar essas conclusões que a gente teve. E aí eu finalizo minha apresentação, tá aqui mais uma vez o QR Code, para quem quiser acessar, todos os artigos estão lá. E queria agradecer a todos, especialmente também a professora Maria das Graças Carvalho e a Rita Duarte, que foi aluna dela. Eu não falei das duas, mas elas que possibilitaram toda essa parte da coagulação. Mas foi um trabalho muito interdisciplinar e feito em 1.000 mãos. Eu queria ter trago a foto de todo mundo, mas aí eu corri o risco de esquecer alguém, porque foi muita, muita parceria, muita colaboração. Vocês viram aí que foram muitos anos, mas a gente teve colaboração tanto dentro da Faculdade de Farmácia, da UFMG, quanto outras universidades. A gente teve, assim, pessoas muito boas que contribuíram para esse trabalho e que ajudaram a gente mesmo aí com os problemas, especialmente, né, quando falta dinheiro para comprar os reagentes, para equipamento, etc. Foram as parcerias e as colaborações que tornaram esse trabalho possível. Muito obrigada, Paula. Foi ótima apresentação. Podemos abrir agora para as perguntas e comentários. Já tem uma pergunta aqui sobre a granulometria. Imagino que a granulometria da planta possa influenciar na qualidade do extrato. Queria saber se vocês fizeram algum tipo de estudo para selecionar a granulometria da planta usada para preparar o extrato. Laila, isso vai ser com você mesma. Sim, a gente passou, né, a planta pelo tamiz, a gente determinou a granulometria. Não vou me lembrar qual que foi a especificação agora que a gente obteve, mas a gente manteve o padrão o tempo todo durante o trabalho. E no nosso, na dissertação, um dos artigos, se eu não me engano, está citando, na dissertação com certeza cita, né, a granulometria. E
nos artigos possivelmente tem essa descrição. O maior impacto, né, em relação à granulometria vai ser na superfície de contato, né? Quanto menor a granulometria, maior vai ser a superfície de contato, então vai ter uma extração maior dos princípios ativos. Mas como foi feito, né, e foi determinado lá o teor que precisa conter de fenólicos, então, desde que esteja dentro do teor de fenólicos, não vai ter, né, alteração na qualidade. Eu só queria, eu não sei o quanto vocês ouviram da minha fala anterior, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção como um trabalho é construído dentro da academia. Nós vamos trazendo problemas reais da sociedade, porque a pergunta inicial era as plantas medicinais interferem num tratamento com a varfarina, que é uma farmacoterapia bem complexa pela faixa estreita, né, de segurança que nós temos nesse medicamento. Então, a pergunta inicial era essa. E o Uhum, quanto, então, a gente quis demonstrar aqui o quanto a pesquisa vai abrindo os caminhos ao infinito e que muitas vezes a gente faz descobertas importantes e ao acaso, né? Mas existe uhum, uma trajetória e a gente fez questão de não focar essa palestra na parte puramente tecnológica, que é a fase em que o projeto está nesse momento, mas mostrar todo o desenvolvimento dentro de uma academia, que um resultado vai levando a outro e a gente vai construindo esse conhecimento científico aos pedaços. Temos outra pergunta aqui. Existem ações para definir o método de cultivo da Lípia alba no campo para garantir uma composição química homogênea? Então, para garantir a composição química homogênea, seria meio que um estudo caso a caso. Então, no nosso caso, a gente conseguiu avaliar essas diferenças de acordo com a época do ano, né? Aí a gente tinha lá o índice de chuva, mas eu acredito que dá para fazer sim um estudo mais direcionado, e inclusive se a LIP chegar a virar um fitoterápico comercial, seria o adequado para fazer, porque você consegue, né, modular a produção das substâncias químicas conforme as condições ambientais. Então, fazendo um estudo mais detalhado de quantidade de água, nutrientes, característica do solo, tudo isso, a gente consegue estabelecer qual seria a condição ótima, e aí, replicando a condição ótima, o rendimento seria muito mais alto. Mas não necessariamente precisa definir todos esses parâmetros, né? Então, uma vez que a gente definiu lá o nosso teor de fenólicos, relacionou ele com a atividade, e a gente trabalhar com outras plantas, se a gente seguir o teor de fenólicos, estamos dentro do esperado, mas é possível melhorar. Então, a otimização, ela inclusive é interessante de fazer para aumentar a produtividade. Mas até o momento que a gente fez realmente foi a análise sazonal, a definição do quimiotipo também, né, que foi bem importante, porque a gente tinha acessos bem diversos, e também a forma de coleta. Então, qualquer etapa, desde o plantio até a produção do medicamento, que tem potencial para impactar na composição química, ela pode ser estudada de forma a ser otimizada. E hoje em dia a gente tem algumas técnicas que facilitam, tipo o planejamento experimental. Você consegue fazer um planejamento com um número bem menor de ensaios e avaliar diversas dessas condições de forma conjunta com o objetivo de otimizar, por exemplo, de aumentar a produção de flavonoides. Então ainda dá para fazer bastante coisa nesse sentido de otimização. Temos alguns elogios, a gente agradece. Aqui a Camila falando excelente apresentação. Amanda, amei a palestra. Obrigada por compartilhar sua experiência conosco. Muito obrigada também. Temos outra pergunta. Quanto à estabilidade do extrato, foi realizado algum estudo de estabilidade da UIFA?
E realizaram ensaios de toxicidade para ajustar a dose ou somente se basearam no formulário fitoterápico? Gratidão e parabéns. Então, sobre a dose, a gente se baseou no fitoterápico, no formulário, né, no formulário fitoterápico, mas, como eu falei, a gente tinha um foco ali em ver se uma pessoa usando, isso foi até uma coisa que eu esqueci de falar, uma coisa legal que desses resultados, né, da gente não ter visto diferença estatística, por exemplo, no hemograma, nas enzimas hepáticas e tal, foi mostrar que a planta é realmente segura. Então, pessoas usaram durante um mês, duas vezes no mês, e esses parâmetros bioquímicos não foram alterados, mostrando que é uma planta segura. Mas em relação à dose, então a gente não está mais falando do ensaio clínico de fase um, porque esse fase um a gente tinha o objetivo mesmo de focar na segurança. O fato da gente ter visto uma melhora no perfil lipídico, ele foi assim um presente mesmo, porque a gente nem esperava. Então, agora, com isso, para o fase 2 aí a gente vai ter que pensar um pouco melhor em relação à dose. Se a gente testa mais de uma dose, mais baseado em literatura ou baseado no uso popular. Então, isso ainda precisa ser estudado, mas essa parte de estudo de estabilidade e de toxicológico são as próximas etapas que estão aí nos planos da professora Raquel. Então, isso ainda não foi realizado. Até o momento, a gente tem os dados do ensaio clínico de fase um. Isso durante o mestrado, a gente até fez um breve estudo de estabilidade, fazendo leituras espectrofotométricas ao longo de 12 horas e depois de 24 horas a gente também fez e deu tudo ok, mas estudos mais completos estão para ser feitos agora. Tem uma aluna de mestrado nesse momento, como a Paula falou na palestra dela, desenvolvendo um método CLAI, porque para a gente fazer estudo de estabilidade acelerada e de longo prazo, não se pode usar um método espectrofotométrico. Nós temos que ter um método mais sensível, né? Então, a gente está desenvolvendo, um novo método para conduzir esses estudos de estabilidade, do IFAV. Outra pergunta. Olá, boa noite. Gostaria de saber quais foram os critérios de escolha dos lotes no que diz respeito ao cultivo, período de colheita, local de produção e forma de secagem. A gente comprou essa lípia e aí eu acho que a Raquel e a Laila vão saber falar melhor é, em relação a essas questões de onde que comprou e etc. Foram fornecidos pela Farmácia Viva de Betim, se eu não me engano, era de Ah, Betim? É. então nem comprou, então foi, Não, foi foi, doação da né? Farmácia Viva. E em retribuição, a gente padronizou, né, o método de controle de qualidade baseados na espectrofotometria, né, que é um método mais viável para eles. Isso, então as condições de cultivo foram as que a Farmácia Viva lá estipulou. Eu não sei se a Raquel tem mais contato na Farmácia Viva, eu não sei se ela sabe mais detalhe do cultivo. Isso na dissertação tá tudo também determinado certinho, explicado certinho lá as condições de cultivo, o local, tudo. E aí temos que ver se nos A artigos também consta Embrapa tanto detalhe. A Embrapa tem um manual de cultivo que as farmácias vivas seguem, né? A secagem, ela foi feita com estufa de circulação de ar, né? Uma planta que não tem um teor de água muito elevado, então a secagem é tranquila. Só chamando a atenção que o formulário de fitoterápico indica essa planta para tratamento da ansiedade e dispepsia, problemas digestivos, e a padronização é com a presença dos terpenoides, os óleos essenciais. E nós trabalhamos com os fenólicos, porque a Paula não chegou a comentar, mas nós avaliamos, né, além dos extratos orgânicos, os Ah, óleos é verdade. essenciais também. E Uhum. a gente viu que os extratos hidroalcoólicos era que tinham maior potencial anticoagulante. Por Uhum. isso, o direcionamento desse tipo de ativo, muito diferente do que foi padronizado no formulário de fitoterápico.
Então, nós fizemos um estudo bem extenso, com muitos quimiotipos, não eram quimiotipos baseados na composição de terpenoide, porque existe uma vasta literatura a respeito desses tipos de quimiotipos, de acordo com a composição principal desses terpenoides, mas o direcionamento do nosso trabalho nos levou a enxergar que os principais ativos para esse tipo de atividade, que é em doença metabólica, né, do sistema cardiovascular, eram os fenólicos os principais responsáveis, e não os óleos essenciais. Então, nós estudamos muitos acessos e estudamos geneticamente. Então, para além da composição química, em termos de terpenoides, em termos do óleo essencial, que é o preconizado pelo formulário de fitoterápico. Então, aí mesmo, né, os nossos resultados já foram direcionando para outro caminho, né? Então, é análise, a gente vai obtendo resultados e direcionando a pesquisa, né, até, na verdade, a gente chegar à inovação. Eu vou dizer aqui que a gente chega à inovação porque a gente espera um resultado e a gente obtém outro resultado. Então, aí você para, pensa, rediscute e avalia um novo caminhar. E foi exatamente isso que foi acontecendo no estudo da UNIP, né? Então, deixando claro que, inicialmente, nós estávamos trabalhando com interação medicamentosa. A literatura que a Paula mostrou, nem todas, ela nem mostrou toda a literatura e todo o conhecimento que a gente gerou de interferência na cascata de coagulação, até um livro, né? E por isso nós fomos convidados para um artigo de revisão que fez o update. E a pergunta deles é por que não existia ensaios em vivos da atividade anticoagulante? Inclusive, quando a gente mandou o update do artigo, um referi discutiu isso muito com a gente falou, pois é, não existe na literatura, não existe nada na literatura nem na academia, teste nenhum em vivo para a gente avaliar se interferia ou não interferia na cascata de coagulação. E a pergunta continuou, né? Então, modernamente, a gente tem os estudos em sílico, já está saindo alguns trabalhos, alguns resultados para alvos metabólicos, como o mesmo da heparina, por exemplo, né? E nesse artigo a gente discute muito essa questão das abordagens modernas, né? Mas o estudo em sílico, ele só direciona, mostra um caminho. Na verdade, a gente precisa do resultado em vivo. A gente continua precisando do resultado em vivo. Porque o que a gente viu fazendo o estudo inicial da Paula, levantando a interferência das plantas medicinais com o uso concomitante com varfarina, foi que os pacientes usavam os chás normalmente como se fossem alimentos, e a fala dos pacientes, inclusive para a Paula, lá na fila, eles esperando para consulta, para reavaliação da dose, para o cálculo do RNI, para reavaliar a dose, a fala era: não fala para o médico que a gente está usando essas plantas, não. Ou seja, fica claro para a gente, quer queiramos ou não, profissionais da saúde, as pessoas continuam usando as plantas medicinais, né? Porque existe esse conceito errôneo de que é natural e não faz mal. E nós temos ali um fitocomplexo que pode alterar várias farmacoterapias, né? Não só da cascata de coagulação, mas da cascata de coagulação é um dos mais importantes, né? Quando a gente vai avaliar a interação medicamentosa, as piores são da cascata de coagulação, né? A Paula Sim. pode falar muito isso e tudo era direcionado para isso, porque a gente estava trabalhando num plano de manejo da utilização de plantas medicinais no tratamento com a varfarina,
né? Então, vários produtos foram gerados, cartilhas foram gerados, um livro foi Uhum. gerado, artigos de revisão foi gerado, muito conhecimento na área foi gerado. E existe, né, informações acerca das plantas que são exóticas, mas das nossas plantas brasileiras não. Por isso, esse trabalho da Paula, que foi grande, de fazer o screening das nossas plantas, algumas delas eram exóticas, né? Outras eram nossas plantas, interfere ou não interfere na cascata de coagulação. E isso foi direcionando todo o trabalho. Laila, pode prosseguir aí. Outra pergunta: quais foram as etapas do processo de registro do fitoterápico? O que é necessário para registrar, além do controle de qualidade e validação do método, precisa ter a substância isolada? Então, o fitoterápico ainda não está registrado. A gente tem a patente, mas a gente ainda precisa de algo, fazer os ensaios clínicos mesmo para dar prova de conceito para síndrome metabólica. Então, a gente ainda não registrou ele. Nem sabemos, né, se a gente vai chegar nessa etapa. Esperamos que sim, né? É, esperamos que sim. Estamos trabalhando para isso e agora, Qual, nesse momento, buscando parcerias. Isso, buscando parceria. Quem aí, né, tiver interesse. qual a concentração de extrato que foi utilizado na cápsula? Foi igual a gente seguiu o formulário fitoterápico, né? Então, a mesma concentração utilizada para fazer o chá que consta no formulário, a gente utilizou para as cápsulas. Isso, pode prosseguir. Poderia explicar melhor como seria a suplementação com a lípia? Então, a suplementação seria, aí, né, vai variar caso a caso, mas conforme a gente faça a prova de conceito, poderia ser uma vez no dia, duas vezes no dia, mas funcionaria igual, por exemplo, a pessoa usa um ômega para melhorar o perfil lipídico, seria nesse sentido, assim, ou poderia também ser um fitoterápico para o tratamento inicial, né? Então, assim, existe a regulamentação, ela dá essa margem aí da gente trabalhar num suplemento ou num fitoterápico. Mas seria nesse sentido mesmo de evitar a progressão e complicação de uma síndrome metabólica que está inicial, né? Que ainda é mais de simples manejo. Qual seria o percentual de álcool para extração dos componentes de interesse da lípia? Então, até, né, o meu doutorado a gente trabalhou com álcool absoluto. A gente chegou a fazer testes com proporções, álcool 70 e etc., mas o melhor foi o álcool absoluto mesmo, aí a gente seguiu. Ele foi melhor do que todos os solventes. Aí, no artigo que fala da lípia, a gente traz a comparação com os outros solventes, o, com as frações, né? A gente fez dois fracionamentos, com óleo essencial e outras comparações. Mas, assim, de forma geral, de tudo que a gente testou, foi o álcool absoluto foi o melhor. Fizeram estudos com extrato aquoso? Houve alguma comparação com extrato alcoólico? Fizemos o extrato aquoso, ele foi publicado junto com o da laranja, da folha de laranja. Então, a gente fez extrato aquoso por infusão e por decocção. E a gente também fez a atividade antiplaquetária deles e comparamos com o etanólico. O etanólico foi melhor em todos os casos. Essa foi a última pergunta até então. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Teve um outro elogio aqui também. Palestra inspiradora, parabéns a todas. A gente agradece. Aqui, ó, outra pergunta. Ah, não, um comentário. A necessidade de desenvolvimento de metodologia por Clay está acontecendo em função dos estudos de estabilidade ou houve algum questionamento do método para fenóis totais validado por espectrofotometria? Eu acho que não houve questionamento, mas assim, o Clay ele é superior em muitos sentidos, né? Então, assim, pensando em escala industrial, na produção maior, ele
seria o ideal. A gente realmente validou esse método mais simples com o foco no farmácia viva, mas pensando nisso como um fitoterápico mesmo, industrializado, a gente precisaria do método Klein. E aí é por isso que ele já está sendo desenvolvido. É porque, na verdade, no estudo de estabilidade, se avalia, né, a degradação também dos ativos. Então, no método CLAI, a gente consegue visualizar não só a redução quantitativa, mas o aparecimento de qualquer outra substância que não fazia parte do fitocomplexo. Então, é necessário, pela legislação, na verdade, a legislação brasileira, que seja um método por CLAI. A espectrofotometria, nesse caso, não pode utilizar. Mas esse método, por fenócitos totais, ele foi, na verdade, bem pensado e bem feito, analisado de acordo com a matriz química da lípia, né? Então, foi visto que a maior constituição eram os fenilpropanoides e os flavonoides, e pensou num método que englobasse mais de um marcador, que é um conceito que a farmacopeia já traz. Tem várias plantas medicinais na farmacopeia que tem dois marcadores, né? Por exemplo, a Melissa officinalis é uma delas, ela tem os óleos essenciais e tem os fenólicos também como marcador. Então, seguindo esse conceito aí, né, esse método de fenóis totais é uma excelente opção, sim, é um método rápido, barato, simples, né? Ele não é tão sensível igual o método CLAI, que a gente consegue avaliar o perfil, né, impressão digital do extrato fitocomplexo. Então, no estudo de estabilidade, a gente consegue, com esse método, avaliar aí a presença de produtos de degradação durante o processo de estudo de estabilidade acelerado e a longo prazo também. Estão perguntando também se vocês conseguiram isolar o marcador? Então, durante as minhas etapas, eu não cheguei a isolar. Eu não sei se a aluna que está fazendo o desenvolvimento do método se chegou a isolar algum. Agora a gente já fez a eleição dos marcadores, a gente está finalizando a avaliação, né? No trabalho da Laila, ela já começou a trabalhar no desenvolvimento, né? E não deu para terminar, ela terminou o de espectrofotometria e do HPLC, não deu tempo, o tempo foi reduzido e ela ainda começou o trabalho dela durante a pandemia. Eu acho que se não tivesse sido a pandemia, ela tinha conseguido finalizar essa parte do trabalho, então essa parte não foi finalizada e coube agora outra aluna, que é a Letícia Cunha, agora que está desenvolvendo essa parte do trabalho. Temos outro elogio. Parabéns por todo o trabalho aos envolvidos e maravilha ver a fitoterapia evoluindo num país que tem vocação para o fito. Show de estudo. A gente tem que aproveitar todo esse potencial do Brasil, né? É isso É, mesmo. eu vi que alguém falou que não conseguiu achar o artigo da Lípia na minha pasta. Se alguém quiser acesso e não conseguir, pode me mandar e-mail que eu envio, me mandar mensagem no Instagram, que eu envio qualquer artigo aí que tenha de interesse. Fiquem à vontade. Mais perguntas, mais comentários? Eu só queria comentar, né? A gente quis muito mostrar o desenvolvimento de um fitoterápico aos moldes mesmo da academia, né? A Paula e a Laila nem passaram as nossas dificuldades, né? Como que é o caminhar dentro da universidade, isso é importante. Mas que agora, né, nesse momento, nós servimos de ponte para a inovação, né? É como se fosse um portal que se abre. De um lado, a biodiversidade, que a gente precisa cuidar, precisa proteger, né? E do outro lado, nós, que
precisamos fazer uso ainda dessa medicação, né? Então, estamos aí na academia trabalhando como pontes e tentando entender esse caminho que nos leva à indústria. Então, nós pesquisadores que estamos trabalhando aí com a fitoterapia, ficou claro para todo mundo, né, que é uma pesquisa translacional, é uma pesquisa que envolve muitas áreas diferentes, né? Botânica, analítica, orgânica, a parte da farmacologia, a parte da hematologia, foram muitos os parceiros mesmo, e agora nós, pesquisadores nas universidades, estamos começando a compreender quais as reais necessidades de acordo com as agências regulatórias para conseguir avançar, né? Então, cada vez mais o governo está incentivando que é, as universidades, né, os alunos envolvidos na pesquisa abram startup, que a gente desenvolva o país. Então, é isso. Nós estamos aí com muita disposição ainda, vontade de continuar para entregar à população, né, medicamentos fitoterápicos que tenham embasamento científico, que tenham consistência no seu uso, né, e que beneficie a todos. E a gente fala tanto, né, Brasil, de mega biodiversidade, mas o que que a gente tem de fitoterápico no Brasil? Muito pouco. Muitos dos fitoterápicos que estão aí no SUS são de plantas exóticas, né? Então, nós e vários órgãos, né, disciplinares da profissão estão aí lutando para que a gente consiga fazer essa ponte e realmente elevar a fitoterapia ao status que ela merece, né? Então, as plantas estão aí, são utilizadas tradicionalmente, e a gente está trabalhando para dar esse embasamento científico, né? Eu acho que é isso, né? Então uma última, né? Amanda palestra, parabéns a todos. E nesse meio do caminho, tá a formação de recursos humanos, né? Hoje a Paula com uma empresa, né, de assessoria em fitoterapia, mais de 15 anos juntos, né, Paula, dentro da universidade, crescendo. A Laila também teve a oportunidade de fazer, né, o TCC conosco, o mestrado, e continua Uhum. nessa trajetória. E agora uma terceira aluna, né, e a gente vai colocando assim, no mercado profissionais altamente qualificados na fitoterapia, porque ela está aí, tem demanda no SUS com as práticas integrativas e complementares. A fitoterapia foi uma das primeiras a entrar, entrou em 2006. Temos as farmácias vivas com várias demandas de plantas de interesse, né? E precisamos de profissionais também que trabalhem na área, que sabem atuar na fitoterapia. Porque uma das coisas que a gente viu lá na fila do Hospital das Clínicas, onde foi iniciada essa pesquisa, né, é que as pessoas não tinham conhecimento sobre a fitoterapia. E a fala dos profissionais da saúde não usa isso não, porque não serve para nada, é perigoso, né? Então, falas como essas, né, afastam de uma farmacoterapia real. Porque Uhum. aí o paciente acaba não contando ao profissional da saúde o que ele faz uso, interferindo, porque as intercorrências, os efeitos colaterais, pode ser sangramento, pode ser uma trombose também, né? Um quadro, nesse caso que a gente estava pesquisando. Então, é muito sério e a gente precisa de profissionais qualificados em todas as áreas, né, com fitoterapia. Isso aí, eu concordo com o comentário aqui da Alia, né? Boas palavras, professora Raquel. Eu gostaria então de encerrar a atividade de hoje, agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e de maneira especial a doutora Paula Mendonça Leite, que trouxe contribuições relevantes às ciências farmacêuticas, à grande diversidade, biodiversidade do Brasil. E
É isso, aproveito para informar que na próxima segunda, dia 18 de maio, teremos a palestra sobre produção nacional de colagenase e diferenciais tecnológicos e de qualidade baseados na biodiversidade brasileira. O link de informações está sendo compartilhado no chat. Encerraremos agora a nossa transmissão. Um grande abraço e até a próxima atividade. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.